Paz, irmãos, tudo bem com vocês? André Souza aqui na voz. Quero abençoar a sua casa, a sua vida, o seu ministério, em nome do Senhor Jesus. Estávamos aí um pouco, ausente por conta de que estávamos sem, possibilidade de fazermos vídeo, mas estamos aí de volta para trazermos mais um vídeo de conhecimento bíblico, com a exegese bíblica para fortalecer a sua fé e para enriquecer um pouco mais o seu conhecimento na palavra de Deus. Vem comigo para este vídeo que nós iremos falar no básico sobre Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 1. Todos conhecem, o texto diz assim: portanto, nós também, cercados como estamos de uma tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de toda a carga e o pecado que de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos duas chaves hermenêuticas para esse texto. A primeira é portanto e a segunda é testemunhas. Entenda que essa palavra portanto, aqui no verso de número 1 do capítulo 12 de Hebreus, é uma palavra que começa o texto do verso 12. Só que essa palavra portanto, ela é uma palavra de conclusão e não de introdução. Você nunca verá, você nunca vai ver uma pessoa começar um discurso com essa palavra portanto. Você nunca vai ver uma pregação, um discurso, você nunca vai ver uma pessoa começar com essa palavra portanto, porque portanto é uma palavra de conclusão. Agora entenda, essa palavra ela demonstra nela mesma que existe uma conclusão no que está sendo escrito, ok? E que antes dessa conclusão existe um assunto anterior a ela. Você tem que entender isso. Isso é hermenêutica bíblica. É aqui que nós temos que ter bastante atenção quando se trata da leitura bíblica. Por quê? Porque para nós entendermos o que o texto está dizendo, o que a palavra está dizendo, nós temos que entender que a Bíblia, originalmente, ela não tinha capítulos e versículos. A Bíblia não tinha capítulos e versículos, divididos em si, ela não tinha. Isso foi sendo feito com o tempo, que é outro assunto, outro vídeo, enfim. Todos nós sabemos disso. Quem não sabia está sabendo agora, que a Bíblia, ela não, originalmente, ela não tinha capítulos e versículos, Só que quando nós lemos o texto, quando nós vamos para a leitura bíblica, nós esquecemos dessa visão que o texto tem que ser analisado, que muitas coisas que nós lemos, nós temos que ter essa interpretação. E um exemplo disso é exatamente o capítulo 12 e versículo 1 do texto aos Hebreus, do livro escrito aos Hebreus. Isso aqui é um exemplo claro, é uma evidência clara do que eu estou falando para os irmãos. Existem textos que foram divididos quando na realidade não eram para ser divididos. E esse aqui pode acreditar no que eu vou lhe falar. Essa é uma evidência clara de que o capítulo 12 e o capítulo 11 de Hebreus não era para ter essa divisão, porque a palavra portanto é uma palavra não de introdução, como nós estamos vendo no capítulo 12. Ele está introduzindo o capítulo 12. É uma palavra de conclusão, Ou seja, o verso 40 do capítulo 11, ele se inicia no verso 1 do capítulo 12, ou seja, é uma continuação e não uma introdução de um capítulo que se inicia. Com certeza você está entendendo o ponto de vista. Então essa palavra portanto, você tem que entender isso, é uma palavra de conclusão,
Logo nós vamos ver que isso tem um assunto anterior ao que está sendo escrito, diferente de alguns textos na Bíblia que a gente vê que termina-se um capítulo e quando se inicia outro é completamente fora da história que um capítulo anterior terminou. Um capítulo que se inicia é completamente diferente de um capítulo anterior que se começou. Esse aqui não. Quando se tem a palavra iniciando, portanto, está dizendo que esse capítulo está dando continuidade ao capítulo anterior. Ou seja, era para estarem juntos. Era para ele ser um capítulo só. Então, o capítulo 11 e 12 de Hebreus era para estarem juntos, né? E logo nós vamos entender isso quando entramos na lei da hermenêutica. Quando nós entramos na lei da hermenêutica, né, chamada de texto e contexto, né, chamada de textos e contextos. Texto é o quê? É o texto expresso, no caso, Hebreus 12, 1. Mas tem que ter o seu contexto, né, que é o que vem antes para entender o que o texto está querendo dizer. Se você não interpretar o texto com o seu contexto, jamais você compreenderá o que o texto está de fato querendo nos dizer. Então você tem que entender isso, você tem que ter essa visão, você tem que entender o seu contexto. No caso de Hebreus, capítulo 12, quando se inicia o verso de número 1, você tem que entender o seu contexto para entender o texto. O contexto está falando de quê? Sobre os heróis da fé. Está falando sobre os heróis da fé. E o texto ele vai ser bem enfático e real quando diz-nos o texto que as pessoas que viveram no passado foram movimentados pela fé. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e a Esaú, respeitando as coisas vindouras. Pela fé, Moisés já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, José, já morrendo, lembrou-se do êxodo dos filhos de Israel. Enfim, é a fé. Agora entenda, como vem falando dos heróis da fé, o texto do 11:39 vai dizer assim, apesar de todos terem recebidos bom testemunho de sua fé, não alcançaram a consumação da promessa. Isso aqui nos deixa uma visão muito forte, por quê? Porque tem gente que diz, até louvores que diz que quem tem promessas não morre. Entenda o texto está dizendo que todos os que viveram pela fé, apesar de terem recebido bom testemunho de sua fé, não alcançaram a consumação da promessa, ou seja, morreram sem ver a promessa se cumprir. Então quem tem promessa de Deus pode chegar a morrer. É o texto que está dizendo, não é o irmão André. Agora entenda, o verso 40 diz assim, porque Deus previa algo superior para nós, de modo que eles não poderiam alcançar a plena realização sem nós. Aí o verso 11 do capítulo 12. Portanto, olha só, aí já dá para você entender o texto. Portanto, está dando continuidade ao verso de número 40. Porque Deus previa algo superior para nós, de modo que eles não poderiam alcançar a plena realização sem nós. Portanto, nós também, que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Observa que o verso 39 está dizendo assim, e todos estes, apesar de terem recebido bom testemunhos. O verso de número 2 diz assim, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Quem são os testemunhos aqui na Bíblia, André? Os heróis da fé. Aqueles que viveram pela fé. Não está se relacionando na íntegra sobre os ímpios. Está falando sobre os heróis da fé, que viveram pela fé, que receberam bons testemunhos. Aí o texto continua dizendo assim, e nós que estamos rodeados desta nuvem de testemunha. Quem? Os heróis da fé, porque apesar da continuidade ao contexto,
ele não é introdutório, ele dá continuidade, apesar, portanto, nós que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. A nuvem de testemunha é os heróis da fé. É isso mesmo, André? É isso mesmo. É o texto exegético que nos dá a entender o que a Bíblia está nos dizendo. Esse é a primeira visão, portanto, se inicia. E segundo, testemunho. Essa palavra testemunha aqui é o mesmo usado em Atos capítulo 1, versículo 8, que o texto diz dessa forma, que, olha só, Atos 1:8, olha o que o texto diz, 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que descerá sobre vós e ser-me-eis minhas testemunhas. É a mesma, porque testemunha no seu original grego quer dizer mártires, Testemunha no original grego quer dizer mártires, Então, eles estão falando, o escritor aos Hebreus está dizendo que essas nuvens de testemunhas são os mártires. E quem foram os mártires? Foi os heróis da fé, que morreram, mas não negaram a fé. Aí o texto está dizendo assim, nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunha. Quem são as nuvens de testemunha? Os mártires, as pessoas que morreram pelo amor ao Evangelho, as pessoas que morreram e não negaram a sua fé. Aí o texto diz assim, despojemo-nos de toda a carga e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ou seja, ele está dizendo que esses mártires viveram também rodeados de pecado, rodeados de todo embaraço, mas ele diz, o escritor aos Hebreus diz assim, mas como ele, rejeitemo-nos e corramos para a carreira que nos está proposta. Então, receba essa palavra, entenda a exegese bíblica, corra do pecado, do embaraço que tão de perto te rodeia e seja como as testemunhas dos heróis da fé, que mesmo sendo perseguido, alcançar o bom testemunho e não abandonar a sua fé. Correram para a promessa que estava diante deles, a proposta que estava diante deles. Então receba essa palavra, seja abençoado com essa exegese bíblica e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Deus te abençoe, Shalom Adonai, fique na paz do Senhor.